Olá, queridos, que a preciosa paz do Senhor esteja com você. Eu quero trazer uma reflexão que eu considero muito importante. De vez em quando eu me debruço nesse assunto, porque é muito necessário. Eu quero o tema dessa palavra baseado em Oséias 2,14. Diz assim, Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O tema para essa palavra de hoje é meu deserto de cada dia. Quero falar sobre deserto. Deserto é uma palavra cujo significado é abandonar, algo abandonado. Esse é o significado da palavra deserto. Deserto é uma região que ocorre pouca quantidade de água, não é? E em virtude dessa pouca água, a sua situação climática, a sua umidade é muito baixa e pouca vegetação se desenvolve numa região desértica. Então, por ser uma região assim tão desértica, é muito difícil, é muito complicado, não é? Para os seres humanos e para os animais viver neste lugar. O solo do deserto é pouco fértil, formado principalmente por areias, por rochas. Durante o dia, a temperatura no deserto costuma ser muito elevada. Durante o dia, muito calor. Só que à noite, há uma inversão total. As temperaturas são muito baixas. No deserto, à noite, é muito frio. Mas, queridos, no sentido espiritual, o que é o deserto para nós? É isso que nos interessa nessa palavra. Não é verdade? O que é o deserto para você? Lugar de escassez, de fome, de sofrimento? Lugar de derrota, de desistência? O que é o deserto para você? Lugar de dúvidas, de murmuração, de rebeldia? Lugar de se voltar contra Deus? Ou o deserto é lugar de maná do céu? Lugar de saciar a sede? Lugar de milagres e maravilhas? Ou é um lugar de crescimento espiritual? Ou é o caminho da terra prometida? O que é o deserto para você? Como me comportar? Como se comportar no deserto? Isso interessa para nós. Primeiro ponto, o deserto na nossa vida espiritual. O texto que eu li, de Oséias 2,14, olha o que Deus está dizendo. Eu o atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto é obra de Deus para onde ele dirige os seus. Sabia disso? Deus, ele nos leva ao deserto. Nós podemos cair na tentação de querer entender o deserto como uma punição divina. Mas isso não é a realidade. Porque se Deus atrai os seus filhos para o deserto, é por desejar que eles mergulhem numa intimidade maior. Vamos aprender isso. Os grandes homens de Deus nas Escrituras experimentaram o deserto em suas vidas. Se você olhar na Bíblia, o deserto fez parte da vida de Moisés, o deserto fez parte da vida de Elias, de João Batista, de Paulo e do próprio Jesus. Segundo ponto, qual é a importância então do deserto, pastor? O maior de todos os profetas escolheu desenvolver o seu ministério no deserto, não é? Foi o maior de todos os profetas desenvolveu o seu ministério no deserto. Por quê? Por quê? Porque o deserto é um lugar para ouvir Deus. E esse grande profeta foi João Batista. O deserto para João Batista representava um lugar especial, onde ele teria condições, não é, de se afastar das distrações aqui da vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. João Batista, ele escolheu o deserto. Queridos, deserto é um lugar onde nós podemos ouvir Deus. Todos nós vivemos num mundo muito agitado,
onde nos vemos muitas vezes num corre-corre tão desenfreado, mas nem sempre nos damos conta que toda essa agitação nos distancia cada vez mais do lugar de comunhão, do lugar onde nós podemos ouvir a voz de Deus, não é? Nessa hora que surge em nossa vida o deserto, então, que surge como lugar sem interferências, que naturalmente nos rodeiam no dia a dia. Precisamos do deserto para ouvir mais Deus. Deserto é lugar de renúncia. No texto de Marcos 1,5, nos informa que as multidões partiam para o deserto a fim de encontrar João e ouvir a sua mensagem. Leia lá Marcos 1,5, as pessoas iam para o deserto. Com isso, quando as pessoas corriam para o deserto para ouvir o profeta, eles deixavam que a sua casa, deixavam os seus compromissos, eles tinham que deixar o seu conforto, o seu trabalho. Essa atitude representa renúncia, despojamento da velha estrutura da vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam ser mais importante para as suas vidas. Tem hora que precisamos deixar essa nossa agenda louca, essa correria e ir para um lugar para ouvir Deus. Aquelas pessoas fizeram isso. Cada um estava demonstrando com esse comportamento a disposição de renunciar a algo de valor para obter o que era ainda mais importante. Deserto também é um lugar importante porque é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar no deserto, João estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos religiosos daquela época. Porque aqueles religiosos davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais, aos objetos sagrados. Davam mais importância a isso do que a fazer a vontade de Deus. João Batista, então, ele vai para o deserto. Muitos queriam impressionar o povo com a sua aparência de piedade, mas os seus corações, na verdade, estavam vazios de Deus, estavam vazios da unção de Deus. Então João Batista, ele chocava a multidão, porque suas vestes não eram semelhantes à dos religiosos. Sua comida, sua habitação era totalmente diferente do convencional, mas a sua vida expressava um tremendo poder, uma tremenda unção. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir, colocar na mente das pessoas que elas estavam precisando, que elas estavam sendo preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem, totalmente desprovida de religiosidade, o que faria toda a diferença na vida deles. Então, o deserto é importante. Por quê? Porque é importante. Porque é um lugar desprovido de religiosidade. Também o deserto é um lugar de provas. Para Jesus, o deserto foi o lugar em que ele encontra o tentador, o lugar em que ele foi testado, tentado. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Para os israelitas, o deserto foi um lugar de provação também. Jesus passou pelo teste do deserto porque venceu o tentador. Os israelitas foram reprovados porque deram lugar ao tentador. 1 Coríntios 10:5 vai dizer: Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. 1 Coríntios 10:5 é uma grandiosa lição, porque 603.550 homens saíram do Egito, mas apenas 2 deles entraram na terra prometida. 99,99 fracassaram. Deserto é um lugar de provação, mas também deserto é um lugar de bênçãos. João Batista, a voz que clamava no deserto, anunciou a Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Vários textos bíblicos mostram uma visão do deserto transformado por Deus num lugar frutífero. Isaías 53:1 e 6 diz: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará, aleluias, e florescerá
pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. Queridos, quero te dizer, quero te falar que o deserto é um lugar importante. O deserto faz parte da nossa vida. Deus, o Senhor, Ele nos leva ao deserto, muitas vezes, para nos ensinar muitas coisas. Está passando pelo deserto? Não murmure. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, se ela estiver passando por um deserto na sua vida, ou seja, por um momento difícil, talvez o Senhor esteja querendo ensinar alguma coisa. Talvez esse deserto seja um ensinamento, Senhor Deus. Eu quero orar que o Senhor esteja falando isso para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.